Minha Biblioteca Lev Vygotsky Novidades. O significado histórico da crise na psicologia. Uma investigação metodológica. Lev Vygotsky. 1. A natureza da crise. Ultimamente mais e mais vozes são ouvidas proclamando que o problema da psicologia geral é um problema de primeira ordem. O que é mais notável é que essa opinião não vem de filósofos que fizeram da generalização seu hábito profissional, nem mesmo de psicólogos teóricos, mas dos psicólogos que elaboram as áreas especiais da psicologia aplicada, psiquiatras e psicólogos industriais, os representantes da parte mais exata e concreta da nossa ciência. As várias disciplinas psicológicas obviamente alcançaram um ponto de virada no desenvolvimento de suas investigações, na coleta de material factual, na sistematização do conhecimento e na afirmação de posições e leis básicas. Avançar ao longo de uma linha reta, a simples continuação do mesmo trabalho, o acúmulo gradual de material está se mostrando infrutífero ou mesmo impossível. Para ir mais longe, devemos escolher um caminho. A partir de tal crise metodológica, da necessidade consciente de orientação em diferentes disciplinas, da necessidade, em um certo nível de conhecimento, de coordenar criticamente dados heterogêneos, ordenar leis descoordenadas em um sistema, interpretar e verificar os resultados, purificamos os métodos e conceitos básicos, para criar os princípios fundamentais, em uma palavra, para unir o começo e o fim de nosso conhecimento. A partir de tudo isso, nasce uma ciência geral. É por isso que o conceito de uma psicologia geral não coincide com o conceito da psicologia teórica básica, que é central para várias disciplinas especiais diferentes. Este último, em essência a psicologia da pessoa normal adulta, deve ser considerado uma das disciplinas especiais juntamente com a psicologia animal e a psicopatologia, que até agora desempenhou e, em certa medida, ainda desempenha o papel de um fator de generalização que, em certa medida, forma a estrutura e o sistema das disciplinas especiais, fornecem seus principais conceitos e os alinha com sua própria estrutura explicado pelo desenvolvimento histórico da ciência, e não por necessidade lógica. É assim que as coisas foram e até certo ponto ainda são, mas não devem e não permanecerão dessa maneira, uma vez que essa situação não decorre da própria natureza da ciência, mas é determinada por circunstâncias externas e estranhas. Tão logo estas condições mudem, a psicologia da pessoa normal perderá seu papel de liderança. Até certo ponto já estamos começando a ver isso acontecer. Nos sistemas psicológicos que cultivam o conceito de inconsciente, o papel de uma disciplina tão importante, cujos conceitos básicos servem de ponto de partida para as ciências relacionadas, é desempenhado pela psicopatologia. Estes são, por exemplo, os sistemas de Freud, Adler e Kretschmer. Até certo ponto já estamos começando a ver isso acontecer. Neste último, esse papel de liderança da psicopatologia não está mais ligado ao conceito central do inconsciente, como em Freud e Adler, ou seja, não com a real prioridade da dada disciplina na elaboração da ideia básica, mas com uma fundamental visão metodológica segundo a qual a essência e a natureza dos fenômenos estudados pela psicologia podem ser reveladas em sua forma mais pura sob formas patológicas extremas. Devemos, consequentemente, proceder da patologia à norma e explicar e entender a pessoa normal da patologia, e não o contrário, como tem sido feito até agora. A chave da psicologia está na patologia, não apenas porque descobriu e estudou a raiz da mente mais cedo do que outros ramos, mas porque esta é a natureza interna das coisas, e a natureza do conhecimento científico dessas coisas é condicionada por ele. Enquanto para a psicologia tradicional todo psicopata como sujeito de estudo é mais ou menos, em um grau diferente, uma pessoa normal e deve ser definido em relação a este último, para os novos sistemas cada pessoa normal é mais ou menos insana e deve ser psicologicamente entendida precisamente como uma variante de algum tipo patológico. Para colocá-lo em termos mais diretos, em certos sistemas a pessoa normal é considerada como um tipo e a personalidade patológica como uma variedade ou variante deste tipo principal. Em outros, pelo contrário, o fenômeno patológico é tomado como um tipo e o normal como uma de suas variedades. E quem pode prever como a futura psicologia geral decidirá esse debate?
Enquanto para a psicologia tradicional todo psicopata como sujeito de estudo é mais ou menos, em um grau diferente, uma pessoa normal e deve ser definido em relação a este último, para os novos sistemas cada pessoa normal é mais ou menos insana e deve ser psicologicamente entendida precisamente como uma variante de algum tipo patológico. Para colocá-lo em termos mais diretos, em certos sistemas a pessoa normal é considerada como um tipo e a personalidade patológica como uma variedade ou variante deste tipo principal. Em outros, pelo contrário, o fenômeno patológico é tomado como um tipo e o normal como uma de suas variedades. E quem pode prever como a futura psicologia geral decidirá esse debate? Enquanto para a psicologia tradicional todo psicopata como sujeito de estudo é mais ou menos, em um grau diferente, uma pessoa normal e deve ser definido em relação a este último, para os novos sistemas cada pessoa normal é mais ou menos insana e deve ser psicologicamente entendida precisamente como uma variante de algum tipo patológico. Para colocá-lo em termos mais diretos, em certos sistemas a pessoa normal é considerada como um tipo e a personalidade patológica como uma variedade ou variante deste tipo principal. Em outros, pelo contrário, o fenômeno patológico é tomado como um tipo e o normal como uma de suas variedades. E quem pode prever como a futura psicologia geral decidirá esse debate? Para os novos sistemas, cada pessoa normal é mais ou menos insana e deve ser psicologicamente entendida precisamente como uma variante de algum tipo patológico. Para colocá-lo em termos mais diretos, em certos sistemas a pessoa normal é considerada como um tipo e a personalidade patológica como uma variedade ou variante deste tipo principal. Em outros, pelo contrário, o fenômeno patológico é tomado como um tipo e o normal como uma de suas variedades. E quem pode prever como a futura psicologia geral decidirá esse debate? Para os novos sistemas, cada pessoa normal é mais ou menos insana e deve ser psicologicamente entendida precisamente como uma variante de algum tipo patológico. E quem pode prever como a futura psicologia geral decidirá esse debate? Com base em tais motivos duplos, com base nos fatos, metade em princípio, outros sistemas ainda atribuem o papel principal à psicologia animal. Deste tipo são, por exemplo, a maioria dos cursos americanos na psicologia do comportamento, behaviorismo, e os cursos de russo em reflexologia, que desenvolvem todo o seu sistema a partir do conceito do reflexo condicionado e organizam todo o seu material em torno dele. Vários autores propõem que a psicologia animal, além de receber a prioridade real na elaboração dos conceitos básicos de comportamento, deve se tornar a disciplina geral com a qual as outras disciplinas devem ser correlacionadas. Como o começo lógico de uma ciência do comportamento, o ponto de partida para todo exame genético e explicação da mente, e uma ciência puramente biológica. Essa, por exemplo, é a visão de Pavlov. O que os psicólogos fazem, em sua opinião, não tem influência sobre a psicologia animal, mas o que os zoopsicólogos fazem determina o trabalho dos psicólogos de uma maneira muito essencial. Os últimos constroem a superestrutura, mas os primeiros lançam as bases. Pavlov, 1928, Lectures on Conditioned Reflex. E, de fato, a fonte da qual derivamos todas as nossas categorias básicas para a investigação e descrição do comportamento, o padrão que usamos para verificar nossos resultados, o modelo segundo o qual alinhamos nossos métodos, é a psicologia animal. Aqui, novamente, o assunto tomou um curso oposto ao da psicologia tradicional. Ali o ponto de partida era o homem. Um procedeu do homem para ter uma ideia da mente do animal. Um interpretou as manifestações de sua alma por analogia com nós mesmos. Ao fazê-lo, a questão nunca foi reduzida a um antropomorfismo bruto. Fundamentos metodológicos sérios frequentemente ditavam tal curso de pesquisa. Com a psicologia subjetiva, não poderia ser de outra forma. Considerava o homem a chave da psicologia dos animais. Sempre as formas mais altas como a chave para as mais baixas. Pois, o investigador nem sempre precisa seguir o mesmo caminho que a natureza tomou. Muitas vezes o caminho inverso é mais vantajoso. Marx McVol 27 referiu-se a este princípio metodológico do método reverso quando afirmou que a anatomia do homem é a chave para a anatomia do macaco.
As alusões a um princípio superior em espécies inferiores de animais só podem ser compreendidas quando esse princípio superior em si já é conhecido. Assim, a economia burguesa nos dá a chave para a economia de antiguidade, etc. Mas não de todo, no sentido entendido pelos economistas que sujam todas as diferenças históricas e veem formas burguesas em todas as formas de sociedades. Podemos entender o aluguel, o dízimo, etc. quando estamos familiarizados com a renda do solo, mas não devemos equipará-lo com o segundo. Compreender a coveia com base na renda do solo, a forma feudal com base na forma burguesa, este é o mesmo dispositivo metodológico usado para compreender e definir o pensamento e os rudimentos da fala em animais com base no pensamento maduro e fala do homem. Um certo estágio de desenvolvimento e o próprio processo só podem ser plenamente compreendidos quando conhecemos o ponto final do processo, o resultado, a direção que ele tomou e a forma na qual o dado processo se desenvolveu. Estamos, é claro, falando apenas da transferência metodológica de categorias e conceitos básicos do mais alto para o inferior, não da transferência de observações factuais e generalizações. Os conceitos da categoria social de classe e luta de classes, por exemplo, são revelados em sua forma mais pura na análise do sistema capitalista, mas esses mesmos conceitos são a chave para todas as formações societárias pré-capitalistas, embora em todos os casos nos deparemos com diferentes classes, uma forma diferente de luta, um estágio particular de desenvolvimento dessa categoria. Mas aqueles detalhes que distinguem a singularidade histórica de diferentes épocas das formas capitalistas não apenas não são perdidos, mas, ao contrário, só podem ser estudados quando os abordamos com as categorias e conceitos adquiridos na análise da outra formação superior. Marx Mecovol 27 explica que a sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida e diversificada da produção. As categorias que expressam suas relações e uma compreensão de sua composição produzem, ao mesmo tempo, uma percepção da composição e das relações produtivas de todas as formas sociais que desapareceram. A sociedade burguesa foi construída com os restos e os elementos dessas sociedades, partes das quais não foram totalmente superadas e ainda se arrastam, e as meras indicações se desenvolveram em significados completos. Tendo chegado ao final do caminho, podemos entender mais facilmente todo o caminho em sua totalidade, bem como o significado de seus diferentes estádios. Esta é uma metodologia possível. Foi suficientemente justificado em um grande número de disciplinas. Mas isso pode ser aplicado à psicologia? É precisamente com base no fundamento metodológico que Pavlov rejeita a rota do homem para o animal. Ele defende o reverso do reverso, isto é, o caminho direto da investigação, repetindo o caminho tomado pela natureza. Isto não é devido a qualquer diferença factual nos fenômenos, mas sim por causa da inaplicabilidade e esterilidade epistêmica de categorias e conceitos psicológicos. Em suas palavras, é impossível, por meio de conceitos psicológicos, essencialmente não espaciais, penetrar no mecanismo do comportamento animal, no mecanismo dessas relações. Pavlov, 1928, Lectures un conditioned reflex. Assim, não é uma questão de fatos, mas de conceitos, isto é, o modo como se concebe esses fatos. Elibid diz que nossos fatos são concebidos em termos de tempo e espaço. São fatos puramente científicos, mas os fatos psicológicos são pensados apenas em termos de tempo. A questão é sobre conceitos diferentes, não fenômenos diferentes. Pavlov deseja não apenas conquistar independência para sua área de investigação, mas também estender sua influência e orientação a todas as esferas do conhecimento psicológico. Isso fica claro a partir de suas referências explícitas ao fato de que o debate não é apenas sobre a emancipação do poder dos conceitos psicológicos, mas também sobre a elaboração de uma psicologia por meio de novos conceitos espaciais. Em sua opinião, a ciência, guiada pela semelhança ou identidade das manifestações externas e mais cedo ou mais tarde aplicará à mente do homem os dados objetivos obtidos. Seu caminho é do simples ao complexo, do animal ao homem. Ele diz que o simples, o elementar é sempre concebível sem o complexo, enquanto o complexo não pode ser concebido sem o elementar.
Esses dados se tornarão a base para o conhecimento psicológico. E no prefácio do livro em que ele apresenta seus 20 anos de experiência com o estudo do comportamento animal, Pavlov Bid declara que ele está profundamente e irrevogavelmente convencido de que ao longo deste caminho vamos conseguir encontrar o conhecimento dos mecanismos e leis da natureza humana e Bid. Aqui temos uma nova controvérsia entre o estudo dos animais e a psicologia do homem. A situação é, em essência, muito semelhante à controvérsia entre psicopatologia e psicologia do homem normal. Qual disciplina deve conduzir, unificar e elaborar os conceitos básicos, princípios e métodos, verificar e sistematizar os dados de todas as outras áreas? Enquanto a psicologia tradicional já considerava o animal como um ancestral mais ou menos remoto do homem, a reflexologia agora se inclina a considerar o homem, com Platão, como um bípede sem penas. Anteriormente, a mente animal era definida e descrita em conceitos e termos adquiridos, o estudo do homem. Hoje em dia o comportamento dos animais dá a chave para a compreensão do comportamento do homem, e o que chamamos comportamento humano é entendido como o produto de um animal que, mais uma vez podemos perguntar, que disciplina diferente da psicologia geral pode decidir essa controvérsia entre animal e homem na psicologia? Pois, nesta decisão, nada mais restará e nada menos que todo o futuro destino dessa ciência. Continua. Início da página. Inclusão. 0505-2020